Bom dia, povo abençoado de Deus. Hoje, leitura bíblica, Evangelho de Mateus, capítulo 12 ao 15. E no capítulo 12, os fariseus e saduceus, que estavam na corrupção, extorquindo o povo, prometendo coisas que Deus nunca prometeu, fazendo do povo escravo de uma religião. Agora eles acusam ele de estar fazendo aquilo que não é lícito no sábado. E ele cita Davi, quando Davi pediu o sacerdote para poder comer o pão e dar para os seus homens, porque eles estavam com fome. E Deus não puniu Davi, porque a vida vale mais do que o sábado. O sábado aponta para o milênio, 1000 anos de paz na terra. E Jesus, ele é o Senhor do sábado. É ele quem traz descanso na sua vida. Ele fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. O maior descanso que o Senhor do sábado, Jesus, traz para nós é que ele nos livra do pavor da morte, porque todo aquele que crê nele, mesmo que morra, viverá. E aqueles religiosos estavam querendo extorquir o povo, queriam de qualquer jeito achar algo para poder matar, incriminar Jesus. Muitos dos milagres dele eram feitos no sábado. Um homem com a mão ressequida, ele olha, compadece daquele homem, cura a mão daquele homem. Ele trouxe descanso àquela vida. No verso 22, ele vai curar um homem cego, mudo. Quando ele cura essa pessoa, imediatamente eles falam: será esse porventura o filho de Davi? E como era impossível na cabeça deles expulsar um demônio de um moço mudo, eles falam: ele está expulsando pelo maioral dos demônios. E Jesus fala: todo pecado de blasfêmia que proferirem será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não vai ser perdoado nem nessa vida, nem na porvir. Depois você lê Hebreus capítulo 6, verso 4, você vai ver a blasfêmia contra o Espírito Santo. Se fala no verso 36 que toda palavra frívola que você falar, dará conta dela no dia do juízo. Que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que for boa para edificação e traga graça aos que ouvem. Agora eles pedem um sinal para poder acreditar nele. Ele fala que só vai ser dado o sinal de Jonas. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no seio da terra. Verso 44, ele cita: se o espírito for apagado, aquele que saiu encontra a casa varrida e ornamentada, e volta e traz mais 7 com ele. O crente desviado, ele fica pior do que era quando ele não era crente. No capítulo 13, ele começa a ensinar por parábolas. Você vai tirar ali uma lição verdadeira da Bíblia dentro da parábola. Parábola da semente plantada, pode ser morta pelos prazeres dessa vida, pelas preocupações desse mundo, pode ser roubada pelo inimigo, pode cair num terreno seco e não ficar raiz, mas quando ela cai num coração quebrantado, ela produz 100 por 1. Conta também a parábola do joio e do trigo. O joio é igual ao trigo, mas o fruto dele é furado. Não é o fruto que toma, não é o fruto que coloca a pessoa de joelho diante do Senhor. E vai contando várias parábolas para explicar o reino. E as pessoas vão se maravilhando com aquela forma de um rabino, como nível de Jesus ensinar. No verso 53, ele volta para sua cidade, Nazaré, e entra numa sinagoga para ensinar. E ali ele não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade. A combustível do milagre é a fé, é você crer, é você acreditar que Jesus hoje, ele pode mudar a sua vida, pode mudar a sua sorte, pode mudar a sua família, ele pode fazer o impossível para você. No verso 14, a morte de João Batista, diz que grande multidão o seguia. Ele vai curar todos aqueles doentes daquela multidão, vai fazer o milagre da multiplicação dos pães. No verso 23, Jesus tinha o costume de subir o monte para orar sozinho. Olha aí, a intimidade dele com o Pai. Você tem que ter essa intimidade, que quando você quiser pedir alguma coisa ao Pai em secreto, entra no teu quarto e o teu Pai que ouve em secreto, faça isso todos os dias, converse com Deus de todo o seu coração. No capítulo 15, ele é interpelado de novo pelos religiosos. E eles acusam ele e os seus discípulos de comer sem lavar a mão. E ele fala que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai. Fofoca, a intriga, a divisão, isso contamina o homem, porque não é o que entra, mas é o que sai. No verso 8, ele cita o profeta Isaías: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta honrar Deus com os lábios e agir de outra forma. Nós temos que honrar ele com os lábios e com as nossas atitudes. Fala: em vão me adoram, ensinando preceito de homens. Hoje a igreja está cheia de preceitos de homens, de modismos. Ele fala dos fariseus, no verso 14,
que são guias cegos. E se um cego guiar outro cego, cairão ambos no abismo. Hoje está cheio de pastor que é guia cego, levando os irmãos de volta para o mundo, a amar as coisas do mundo, correr atrás de dinheiro, a menosprezar o irmão mais pobre e a amar somente os ricos. Verso 19, ele fala que é do coração que saem os homicídios, os adultérios, as contendas, as rixas, e é disso que contamina o homem. Não comer sem lavar as mãos. E agora a mulher cananeia pede para que ele cure a filha dela, e Jesus fala, não é lícito tirar o pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos, mas ela fala, os cachorrinhos também comem das migalhas. Ele veio primeiro para os da casa de Israel, mas eles não o receberam. Deus não faz acepção de pessoas. Essa mulher cananeia mostrou que tem muita atitude de fé para com o Senhor, e o Senhor falou, vai ser feito conforme você pediu. Que Deus te abençoe, te guarde, te use, te proteja, te livre do mal, que você seja um instrumento de bênção na mão dele, para a honra e glória do nome dele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.